O primeiro webinar é dedicado aos primeiros passos na utilização da calculadora Casio FX-CG50 e vou-vos deixar com a professora Cláudia Diegues, da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga. Cláudia, passo-lhe a palavra. Obrigada, Margarida. Boa tarde, colegas. Dou as boas-vindas a todos e antes de começarmos com a calculadora, chamar a atenção para algumas notas. Sendo isto um webinar, o som estará desligado. Os colegas têm que escrever na janela do Zoom o nome completo. Não há registro de presenças, peço desculpa, usando o chat dos webinars. A utilização do chat é apenas para esclarecimento de dúvidas. A Margarida estará com backup para ir esclarecendo dúvidas ou interromper-me se for necessário. O registro incorreto dos nomes na janela de Zoom ou o não cumprimento da assiduidade em 3 webinars, são 180 minutos, pode inviabilizar a certificação. A interação nos webinars será feita unicamente usando o chat. Caso pretendam certificação da ACD de 3 horas, devem assistir aos webinars até ao final. Vou tentar falar devagarinho. Este webinar é de iniciação, como todos sabem, e é para quem não conhece a calculadora ou então para quem conhece muito pouco. Eu vou tentar falar devagar, supondo que alguns colegas possam estar com as suas calculadoras e tentar seguir os exercícios que vamos resolver aqui. Então, quando nós ligamos a Casio, vemos que o ecrã está dividido em vários menus. Nós aqui só vamos versar sobre alguns. Sempre que nos queremos deslocar de menu em menu, podemos utilizar o cursor. Temos aqui uma roda, temos a seta para cima, seta para baixo, para a esquerda e para a direita. E com as setas direcionais nós podemos saltar de menu em menu. Ou então, para aceder aos menus, podemos, se repararem no canto superior direito de cada retângulo, tem um número ou uma letra. Por exemplo, aqui tem o número 2. Se eu clicar no 2, entro automaticamente no menu 2, que é o menu das listas. Vou regressar ao menu. Sobre o que vamos falar? O menu principal, o teclado, ver só algumas opções do menu sistema, o menu link, ver como colocar em modo exame, o menu Physium, que tem interesse para os colegas de Física e Química, o menu Exmatriz, onde fazemos cálculos e mais algumas coisas, o catálogo, o menu Equação e o menu Gráfico. E eu espero que consigamos ver todos estes menus nesta hora que temos. Relativamente à parte do teclado, se repararem, a calculadora Casio até se distingue das outras calculadoras devido às teclas Fs que temos aqui, assim por baixo do ecrã, do F1 até o F6, que nos permitem aceder a várias funções da calculadora, dependendo do menu em que a gente se encontra. Depois temos, nestas teclas pretas, o Shift, o Alpha, opções, variáveis. Esta tecla permite-nos aceder ao menu, onde temos acesso direto ao logaritmo neperiano e de base 10, às funções trigonométricas, a fração, a tecla que nos permite alternar entre o valor exato e a dízima, e depois temos os números. E de fundo, temos algumas palavras em amarelo e algumas palavras em vermelho. Sempre que queremos aceder às funções que estão a amarelo, temos que clicar primeiro na tecla Shift, que também está a amarelo. Sempre que queremos aceder a letras que estão em vermelho ou outras funções, teremos que clicar primeiro na tecla Alpha. Vamos, em primeiro lugar, ao menu Sistema. Eu vou devagarinho, supondo que alguém esteja com a sua calculadora, e o menu Sistema é o menu G. Eu desci, é o que está, penso que estejam a ver o rato, e vou executar. Ou clico na letra G ou executo. Executando, entro no sistema e tenho várias opções do F1 até o F6. As que vamos ver hoje, F1 Display, reparem, aqui no emulador não vai dar, mas nas vossas calculadoras dá para alterarmos a luminosidade do ecrã da calculadora. Com as setas para a esquerda e para a direita, podemos diminuir ou aumentar a luminosidade. Para sair deste menu, temos a tecla Exit, que está por baixo da tecla Menu, que se encontra por baixo do F4. Vou sair e agora tínhamos ido ao display, o F1. Na linguagem, o F3 Language, eu tenho a minha calculadora em português, penso que alguns de vocês poderão ter em inglês. Se eu quisesse colocar em inglês, com a tecla de cima, punha esta seta cor-de-rosa no inglês e fazia F1 para selecionar. E agora Exit, e já teria os menus em inglês. Vou fazer Exit na mesma para os colegas verificarem. Já tenho estas informações em inglês. Vou colocar em português.
F3, vou descer para português, com a seta para baixo, vou selecionar com F1 e agora exit, vou fazer exit de novo e já tenho as minhas informações em português. Vamos todos fazer o reset, para quem tem calculadora. F5, reparem, reset está por cima do F5, clicamos em F5 e agora vamos fazer o reset à memória principal. Vamos apagar, porque eu tenho aqui alguns cálculos, vou apagar todos e ficamos todos com as mesmas definições. E a memória principal é o F2. Então clicamos em F2. E agora diz-me reinicializar? Sim, F1, não F6. Como eu quero reinicializar, clico no F1. Peço desculpa, mas eu estou com dores de garganta e estava a beber água. E agora, exit. Se repararem por cima do F1 até o F5, todas estas palavras brancas estão com fundo preto. Significa que tenho ali mais opções. Esta tecla F6 por cima tem uma seta, significa que eu posso rolar a barra de ferramentas. Se eu clicar em F6, volto a ter mais opções. E eu ainda estou no menu da reinicialização. Vou fazer exit e vou fazer exit de novo. Estou aqui já de volta à parte da administração do sistema. Vou rolar a barra de ferramentas, já fomos ao reset, vou ao F6 e aqui no F2 podemos dar o nome à calculadora. Se quiserem, eu tenho, a minha física tem nome, para o caso de emprestar a algum aluno e não se misturar com a de outros alunos. Clicamos em F2, podemos definir o nome do usuário, a organização, eu por acaso tenho o nome da minha escola, e uma palavra passe. Então clicamos em F1, Edit, e se repararem nesta parte de cima, aparece um A com um cadeado, significa que a escrita está bloqueada e eu posso escrever seguido sem ter que estar a clicar várias vezes na tecla alfa. Se ela está bloqueada, reparem que se eu clicar nesta tecla X θ T, ela escreve-me o A. Se eu clicar na tecla do logaritmo, ela escreve-me B e eu escreveria o que eu quisesse. Então, executava, a organização poderia fazer o mesmo. E agora imaginemos que eu quero a minha palavra passe, mas não quero letras. Ou seja, eu tenho que desbloquear a parte do alfabeto. Então clico na tecla alfa e deixa de estar o alfa lá em cima e eu já posso aceder à parte numérica. Depois faria Enter e ele perguntava-me se eu queria registar, mas eu não vou registar esta informação. Então não quero, clico em F6. Vou sair e agora vamos ao menu link. Tecla menu, sempre que clicamos nesta tecla, menu, temos a parte principal com tudo dividido em menus, o ecrã dividido em menus. E vamos ao menu link que está na mesma linha do menu sistema. É aqui na letra E. Em vez de clicar no E, eu vou com as setas. Seleciono o link, reparem que fica com o fundo azul, e vou fazer executar, na tecla cá em baixo. Por cima do F3, diz exame, significa que esta calculadora tem modo exame. Há miúdos em que a calculadora não tem ali o F3, significa que tem que atualizar o sistema operativo para ficarem com o modo exame ativo. Se eu clicar agora aqui no F3, não coloco em modo exame. O que me permite é desbloquear uma calculadora que esteja em modo exame. Quando as calculadoras estão em modo exame, o modo exame dura 12 horas. Ao fim de 12 horas, a calculadora deixa de estar em modo exame. Ou então posso ligá-la a outra calculadora, ou ligar ao computador e desbloquear o modo exame aqui com o F1. Este menu link permite-me transferir ficheiros entre calculadora a calculadora ou calculadora e PC. Tanto tirar ficheiros da Casio para o PC ou passar do PC para a Casio. Para colocar em modo exame, às vezes os miúdos não sabem, no F2 tem uma ajuda, se esquecerem, eu agora vou descer. E o primeiro passo é desligar a calculadora tem que estar desligada. E depois diz, passo 2, pressiono cosseno, sete, AC em simultâneo. Não é necessário que sejam as três em simultâneo. Do seguinte, vocês com uma mão, por exemplo, com 2 dedos, seguram na tecla cosseno e na tecla 7. E depois com a outra mão, sem largar o cosseno e o 7, pressionam AC e depois a calculadora diz se quer entrar em modo exame e a gente diz que sim. Vamos então sair deste menu. Vou clicar na mesma na tecla menu e agora vamos espreitar o menu Physium. O menu Physium é um menu que não vem com a calculadora, está bem? É colocado no fim, podemos fazer download no site da Casio e é colocado extra, não vem por defeito com o sistema operativo.
Selecionei o Fisium e este menu é muito interessante para os colegas de Física e Química. Temos a tabela periódica e temos uma parte de constantes físicas fundamentais. Eu vou entrar na tabela periódica, executar, e tem aqui toda a tabela periódica e eu com as setas posso selecionar um elemento químico e se fizer executar, dá-me informações sobre o elemento químico. Pronto, isto é interessante para os miúdos. Além da tabela periódica, vou fazer exit, temos também, agora deste, vou selecionar constantes físicas fundamentais, executo e tenho uma série de constantes físicas utilizadas pelos colegas. O universal, de eletromagnético, atómica nuclear, eu vou aqui ao universal. E temos então aqui uma série delas que eu não as conheço, mas os colegas certamente conhecerão. Os miúdos costumam gostar deste menu. E agora vamos outra vez menu e vamos ao menu onde fazemos a maior parte das coisas dos cálculos, que é o menu 1. Podemos aceder andando com as teclas, eu até vou sair daqui, olhem, estou aqui na memória, vou clicar no 1 e vai-me direto para o menu 1. E agora, o melhor, em vez de eu estar a explicar tudo o que está no... Este documento que está aqui projetado depois é disponibilizado aos colegas, está bem? E aqui não tem neste documento a resolução das tarefas, mas depois eu disponibilizo a resolução direitinha para todos. Então, em vez de eu estar a explicar as funções todas que aqui estão, vamos fazer com resolução de exercícios. O que eu vou fazer aqui é calcular o valor de uma série de expressões. Na 1.1, eu quero dividir 2 terços por 4 quintos mais 1. Temos aqui por baixo do x θt, temos shift, alfa, x θt e temos o símbolo de fração. E agora colocamos 2 terços, como tem 2 terços, volto a colocar o símbolo de fração. 2, verso, 3. Volto a descer e vou para o denominador. E vou colocar outra vez uma fração. Fração, 4, verso, 5. Agora, para colocar o mais 1, tenho que ter cuidado, porque se eu colocar mais 1, estou a colocar no denominador que não quero. Então, vou apagar. Como é que fazemos para apagar? Com a tecla Delete. Del apagou 1 e Del de novo apagou 5. Então, tenho que andar uma vez para a direita. Reparem agora que o cursor está a piscar ao lado do 4 quintos. Ainda estou no denominador principal. E agora coloco mais 1 e executo. Pronto. Obtenho 10,27 avos. Na 1.2, tenho uma potência, 2 ao cubo, mais o valor absoluto de uma diferença. Então vamos lá, 2 ao cubo, 2. Para colocar o expoente, temos aqui, por baixo do F3, tem o vars, depois tem o chapéuzinho, como nós dizemos aos alunos, o acento circunflexo. Chapéu, reparem que abre um espaço para colocar o expoente, coloco 3. E mais uma vez tenho que ter cuidado, se eu clicar ali no mais, o que me acontece é que ele continua a escrever a expressão no expoente. Vou apagar o mais, delete, e tenho que andar com a seta para a direita para sair do expoente. E vamos agora colocar o valor absoluto. Onde é que podemos buscar o valor absoluto? Por cima do F4, temos mate. Ao clicar no F4, temos uma série de opções. Temos aqui no F1, é para trabalhar com matrizes e vetores. Temos aqui no F2 o logaritmo de a base que a gente queira, de base diferente de 10. Temos o valor absoluto aqui, a primeira derivada, a segunda derivada. Eu vou rolar até a barra de ferramentas para vermos o resto. Temos o integral e temos o somatório. Se eu rolar de novo a barra de ferramentas, venho ter ao início que estava. Então vou escolher, falta-me ali o mais, não é? Mais, vou escolher o ABS. Ele abre automaticamente e fecha o módulo. Então vamos colocar 1/5, 1, fração 5 e ter o cuidado de sair do denominador. E agora menos, a raiz cúbica de 27 está por cima do chapéu. Tem a raiz índice x. É onde nós vamos buscar todas aquelas raízes que não são de índice 2, porque a raiz de índice 2 vamos buscar, quer dizer, também podemos fazer aqui. Temos a raiz quadrada por cima do x quadrado. Então, como é que eu acedo à raiz índice x? Como está amarelo, em primeiro lugar tem que clicar no shift. Ao clicar na tecla, reparem, ficou ali um quadradinho com um S em cima. Então clico aqui no chapéu e escreve-me aqui uma raiz, que está a piscar no índice. É índice 3, clico no 3, e agora ando para a direita e o cursor salta para dentro do símbolo do radical. E coloco o quê? 27. Pronto, e agora executo. E então já fiz o cálculo.
Podemos também fazer cálculos com logaritmos de diferentes bases. O primeiro é o logaritmo neperiano e temos acesso direto a ele, que está por baixo do chapéu, LN. Como aqui não tem uma soma, não tem um produto, eu posso não colocar os parênteses. Então vou colocar E ao cubo. Onde é que vamos buscar o E? Por cima do LN tem o E elevado a x. Como o E elevado a x está amarelo, vamos clicar primeiro no Shift. Shift, agora LN, ficou ali E elevado a 3. E agora tenho que sair dali do expoente e ando com a seta para a direita. Agora, o logaritmo de base 10, temos acesso direto com a tecla log, desculpem, vou fazer delete, faltou-me mais log de 1000. Agora, menos 3, log de base 2 de 64, que já está aqui. Se não estivesse aqui, era no mato, que era no F4 onde acedemos há bocadinho. Então, log, pisca primeiro na base, ponho base 2, ando para a direita com o cursor, 64. E executo. Pronto, e dá menos 12. Na 1.4, temos o quadrado de uma expressão. Então, a primeira coisa que fazemos é abrir os parênteses. Por baixo do LN tem a abertura dos parênteses. E agora, E menos 1 sobre E, onde vamos buscar o E por cima do LN. Mas, mais uma vez, o E elevado a x está amarelo. Então, Shift, LN. Não é possível escrever apenas E aqui. Temos que colocar E elevado a 1. Então, 1, saio do expoente, menos 1 sobre E, menos 1, fração, e agora vou colocar de novo o E elevado a 1, que é Shift LN, E elevado a 1. Agora quero colocar mais 1, tenho que sair do denominador. E tenho que sair, fazer com o cursor direito duas vezes, porque uma vez sai do expoente, outra vez sai da fração do denominador. Mais 1, e falta agora fechar os parênteses. Reparem que este parênteses abriu azul e fechou azul. Se eu tivesse parênteses dentro de parênteses, ele ia alternando cores. Eu vou só fazer aqui uma experiência. Se eu fizesse parênteses, parênteses, ele abre um azul e a seguir abre um vermelho, que é fácil a gente identificar se falta fechar alguma coisa. Vou então apagar. Para apagar sempre um caractere, fazemos uma vez no delete. O que me falta agora é elevar a 2. Têm duas hipóteses. Ou usam o chapéu e põem o 2, ou põem logo ao quadrado, com o x quadrado, e ele automaticamente coloca ali o quadrado. E executamos, e então dá o valor daquela expressão. Agora, na 1.5, temos aqui um cosseno quadrado de 2 π terços menos seno de 3 π quartos. Ora bem, o argumento do cosseno e do seno estão em radianos. Se vocês repararem na barra de cima, temos aqui umas informações. Tem mate, rad. Este rad diz-me que a calculadora está a trabalhar em radianos. Este norme 1, vamos já ver o que é. Tem a ver com o modo como é apresentado o resultado de alguns números decimais. O D sobre C apresenta-me o resultado na forma de fração e real está a trabalhar com números reais. E então, como a calculadora está em radianos, vou poder fazer este cálculo sem me preocupar. O cosseno quadrado, não escrevemos cosseno ao quadrado, temos que escrever cosseno de 2 π terços ao quadrado. Então, dentro de parênteses, eu vou colocar cosseno de 2 π terços. Então, é cosseno, tenho aqui uma divisão, cliquei aqui na fração. Onde é que vamos buscar o π? Ora bem, 2, o π está por cima do vezes 10 elevado a x, cá em baixo, por baixo do 3. Como o π está amarelo, então, Shift e a tecla. Ficamos com o π. E agora desço e temos que colocar o 3. Cosseno de 2 π terços, saio do denominador para a direita, fecho os parênteses e preciso que seja ao quadrado. Então, x quadrado ou então chapéuzinho 2, como quisessem. Menos seno de 3 π quartos. Seno, vou já colocar a fração, 3 π 3, tenho que aceder ao π, está por cima do vezes 10 elevado a x, então Shift, o vezes 10 elevado a x. E agora descemos 4 e executa. Pronto, e dá-me o valor exato. Menos 1, 2 raiz de 2 sobre 4. Imaginemos que eu precisava de saber o valor com algumas casas decimais. A tecla que está por baixo do log, que tem o SD, se eu clicar, ela alterna-me aquele valor entre a dízima e o valor exato. Ok? Agora vamos para a 1.6. Temos tangente de 60 graus mais 2 cosseno de 30 graus. Eu não posso chegar aqui
e escrever tangente de 60 mais 2 cosseno de 30. Isto porquê? Porque se eu executar, o que me está a considerar a calculadora é que é tangente de 60 radianos mais 2 vezes cosseno de 30 radianos. Então eu tenho duas hipóteses para fazer este cálculo. Posso mudar o setup, ou seja, a calculadora está a trabalhar em radianos, eu vou pô-la a trabalhar em graus, e onde vamos? Por cima da tecla menu, diz setup em amarelo. Então vamos Shift, Menu. E temos aqui uma série de opções. Eu vou procurar aquela que me diz RAD. Tem ângulo, RAD. DEG é degree, que é ângulo em inglês, o RAD radianos e o grapa grado. Se eu quero selecionar o degree, que é o grau, então vou clicar no F1. E reparem que passou de RAD para DEG. Se eu quiser RAD de novo, clico no F2. Se eu quiser em grados, que não trabalhamos, mas se por algum motivo quiséssemos, clicava no F3. Então vamos colocar em graus, que é o F1. Vou executar. E agora, se eu fizer de novo executa, ele já fez o cálculo. Tangente de 60 mais 2 cosseno de 30 dá 2 raiz de 3. Eu posso não, imaginemos que temos uma série de cálculos e tínhamos que estar a vida a alternar entre graus e radianos. Eu vou voltar a colocar a calculadora em radianos e vamos ver como é que eu posso fazer o cálculo em grau estando o setup em radianos. Vamos de novo ao setup. Para ir ao setup, Shift, Menu. Vou de novo ao Angle. Está ali no DEG, eu vou selecionar o F2 e vamos pôr em radianos. Vou executar. Então vou querer escrever tangente, ela está, tangente, de 60, eu agora preciso que seja 60 graus. Então onde é que nós vamos buscar o símbolo do grau? Por baixo do F2 tem uma tecla de opções, diz OPTN. Clicamos em OPTN. Ao clicar em OPTN, aparece-nos uma série de informações. Temos listas, matrizes, complexos, calc, stat é para a estatística, a setinha para a direita diz que eu ainda tenho mais funções, ou seja, clico no F6 e rola a barra ferramentas, conversões, cálculos com números hiperbólicos, probabilidades, numeric, angle. Vamos aos ângulos porque eu quero colocar ali o símbolo de grau. Então, F5 e o grau está logo aqui no F1. E eu clico em F1 e tem 60 graus. E não interessa que para a calculadora o setup esteja em radianos, porque eu estou a dizer que eu quero que ela calcule tangente de 60 graus. Mais 2 vezes cosseno de 30 grau. E agora executo e dá 2 raiz de 3. Vou só esperar um bocadinho, não sei se alguém estará a seguir os passos. Eu aproveito só esta pausa da Cláudia, porque estou a ver que ainda há muitas pessoas que não colocaram o nome completo na janela do Zoom. Ao não terem o nome completo na janela do Zoom, pode inviabilizar a emissão do certificado. O registro da assiduidade é feito pelo Zoom e no Zoom vai estar o nome que vocês têm na janela, não é feito pelo chat. Peço desculpa, Cláudia, mas realmente Sim, sim. continua a haver muita gente com nomes que depois poderá ser difícil de identificar. Ok. Vamos passar agora ao 1.7, que é um cálculo somatório. Eu vou sair desta parte que estava, vou fazer exit, exit. E vamos ao somatório. Aqui no F4, no mate, nós tínhamos matrizes, logaritmos, valor absoluto, derivadas e se rolássemos a barra de ferramentas, tínhamos o integral e o somatório. E é aqui no F2 que eu vou clicar. Clico no F2, então temos ali um somatório, posso definir os limites e ele pisca logo na expressão. Eu tenho aqui na expressão 2n mais 1, mas eu vou utilizar a variável x, mas podia utilizar o n, ou então até vou utilizar o n. Como é que eu faço para utilizar o n? A letra n está por cima do 8 e está vermelho. Então vamos primeiro, para aceder ao vermelho, clicar no alfa. Alfa 8. Então tenho N. Olhem, mas era 2N, ainda bem que estas coisas acontecem. Esqueci-me do 2, não vou apagar o N. Com a seta para a esquerda, eu ando com o cursor para a esquerda do N. E agora carrego no 2 e agora volto e ando para a direita. Mais um. E se agora clicarmos para a direita,
o cursor salta para o retângulo que está antes do sinal de igual. E é para eu dizer que o n é igual a 1. Então vou colocar o n de novo, alfa 8, e agora para ir saltar para depois do igual, para a direita, ando para a direita, 1, e se eu andar de novo para a direita, o cursor salta lá para cima e eu vou colocar o 100. Pronto. E o somatório, com n a variar de 1 até 100, de 2n mais 1 é igual a 10.200. Então já vimos valores absolutos, trigonometria, graus, radianos, somatório e vamos avançar. Temos agora no exercício 2 um exercício com números complexos. Então tenho o Z1, menos 3 raiz de 3 mais 3i, o Z2 é um quociente 2 e o Z3 que está ali na forma trigonométrica. Escrevo os números na forma trigonométrica 2.1. Aliás, até devia ter aqui um 2.1. Vamos escrever os três. Este é que devia ser o 2.1, este o 2.2, este o 2.3. Escreva os números na forma trigonométrica. Nós vamos fazer o seguinte: eu podia escrever os três números na forma trigonométrica, mas eu vou aproveitar para dizer como é que eu posso guardar em algumas variáveis estas informações e depois posso trabalhar com os três números com letras e não com a forma que eles têm. Eu vou apagar tudo que fiz até agora, aproveitar também. Reparem, se eu for para cima, tenho acesso a tudo o que fizemos até ao momento, todos os cálculos. Mas eu agora não quero nada disto e quero limpar o meu ecrã. F1 tem jump, F2 diz delete. Vamos fazer delete, ou seja, F2. E ele tem aqui duas opções. Ou apago uma linha, ou apanho o ecrã todo. Eu vou apagar tudo, todas as minhas informações que aqui tenho. Então faço F2, que é delete all. E ele pergunta, apagar tudo? Sim, F1, não F6. Eu quero apagar tudo, vou clicar no F1. Então agora vamos escrever estes números complexos e guardar, em vez de Z1, Z2, Z3, vou guardar em A, B, C. Então, menos 3 raiz de 3, vou escrever no 1, menos 3. A raiz está em amarelo por cima do x quadrado, então tem que ser shift, raiz de 3, seta para a direita, mais 3i, mais 3. Agora onde é que está o i? O i está por cima da tecla 0 e está em amarelo. Então temos que fazer shift, i. E agora quero que guarde isto na letra A. Como é que eu vou dizer à calculadora? Por baixo da tecla tangente tem uma setinha que é o de store, que é de guardar, que é uma seta para a direita. Então eu clico na seta e fica ali uma seta. E agora vou clicar no A. Mas como o A está vermelho, primeiro vou aceder com o alfa. E executo. E ficou guardado. Reparem, se eu agora fizer A, alfa, A, se executar, ele devolve-me o valor que eu lá guardei. E agora vou guardar em B esta fração. Fração 4 mais 2i, 4 mais 2. Volto a repetir, o i está por cima da tecla 0. Shift 0, já tenho ali o i. Com a seta para baixo para poder ir ao denominador, 3 menos i. 3 menos Shift 0, o i. E agora tenho que sair para a direita, já saí do traço fração, e vou guardar, ou seja, é a tecla do store, que está por baixo da tangente, vou guardar na letra B. Então, alfa, log, que é onde está o B. Executo, ele já me guardou no B. E agora o Z3. 2E elevado a menos de 9 π, vamos lá. 2. Agora vamos ao E. O S, se recordam, estava por cima do LN e estava amarelo. Shift LN. E agora vamos pôr menos 19 π I. Menos. A diferença entre este menos que está à direita do mais e deste menos daqui, já sabem que este menos à direita do mais é a operação, para fazermos as subtrações, e este aqui é o sinal. Então, menos 19 π, vou fazer uma fração, 19. O π vamos buscar à tecla que está por baixo do 13, está em amarelo, então Shift, π, e agora desço o 3, que é o denominador, e faço à direita para sair do denominador, para ficar em frente ao traço fração. E falta-me colocar o i. Shift 0. E agora saio de novo para a direita, e como está este cursor grande a pescar, eu já saí daquela minha expressão. E vou guardar na letra C. Seta, e agora C, alfa, C, que está por cima do LN. Executo. Então tenho, reparem, quando eu guardei na C, ele passa-me logo para a forma algébrica. Passou-me aquela forma trigonométrica para a forma algébrica. Se eu quiser escrever o Z1, que é que está no A, na forma trigonométrica, eu posso fazer o seguinte.
Vou escrever o A, que isto era A. Agora vamos a OPTN, que está por baixo do F2, OPTN, e vamos tentar procurar as opções complexas. Onde é que estão os complexos? Está no F3. Quando eu clico no F3, tenho algumas opções. Temos aqui a unidade imaginária, mas é assim um bocadinho chato vir buscá-la aqui porque temos acesso quase direto ali por cima do zero. O ABS é o módulo, calcula-me o módulo do número complexo. Aqui dá o argumento do número complexo. Aqui dá o conjugado. E se rolarmos a barra de ferramentas, temos a parte real do número complexo, a parte imaginária e depois temos aqui conversões. Esta conversão, o R-teta, é para a forma polar. Então isto transforma-me na forma polar e este transforma na forma algébrica. Então eu tinha o A que queria na forma trigonométrica. Então o polar F3 e agora executo. E o que é que ele faz? Primeiro dá-me o módulo do número, ou seja, é 6, e depois dá-me o argumento, 5 bissextos. Então seria 6 é elevado a 5 bissextos i. E estaria este na forma trigonométrica. E faríamos o mesmo para o B. Fazia a mesma coisa. Alfa, B, e agora posso passar para a forma trigonométrica. E ele diz-me quanto é que é o módulo e diz-me quanto é que é o argumento. Agora, no determina o valor absoluto de Z1 vezes o quadrado do Z2, era chato eu estar a colocar estas expressões, então o que é que eu faço? O valor absoluto, posso rolar aqui a barra de ferramenta e já tenho aqui o ABS. O ABS de quem? Do A. Então, alfa, A. E agora saio para a direita, vezes o quadrado do B, porque eu guardei o Z2 no B. Então, é alfa, o log, que é para ter B, ao quadrado, e ele devolve-me o resultado na forma algébrica. Se eu quiser na forma trigonométrica, rola a barra de ferramentas, F3, executa e ele dá-me o módulo e dá-me o argumento. Depois temos, escreve o Z3 na forma algébrica e ele automaticamente, quando eu faço o C, ele devolve-me na forma algébrica, 1 menos raiz 3i. Há bocadinho, quando eu falei do norme 1, vamos só ver uma... Vou fazer aqui 1 a dividir por 200. 1 a dividir por 200 aparece-me sempre, devolve sempre na forma irredutível. E eu vou ver qual é a forma decimal e reparem que me devolve em notação científica. Porque a calculadora tem dois modos de apresentar e tem a ver com os limites das casas decimais quando o número é menor do que zero. Este era o norme 1, vou mudar para o norme 2 e vamos ver o que é que acontece. Shift, menu, que é no setup, e vamos procurar, vamos descendo, até onde tem display. No display, eu posso no F1 fixar o número de casas decimais, o SCI posso pedir que me apresente os resultados sempre em notação científica, no F4 tem o modo engenharia e aqui no norme, reparem, se eu clicar uma vez no F3, ele passa para norme 2. Se eu clicar outra vez, ele passa para norme 1. Ele alterna entre norme 1 e norme 2. Eu costumo ter a calculadora no norme 2. Vou executar e se eu fizer agora 1 a dividir por 200, eu vou fazer 200, peço a parte em dízimo e já me dá 0,005. Às vezes os miúdos têm no norme 1 e quando fazem uma continha e dá um número inferior a 1, ficam atrapalhados porque apresenta na forma de notação científica. Então, alternando entre norme 1 e norme 2, podemos ter estes resultados. Vamos ver ainda neste menu como é que podemos calcular a derivada de uma função num ponto. Eu vou sair desta parte, vou fazer exit para ficar no inicial. Peço desculpa, vou ter que beber água de novo. Senão começo a tossir e não paro. Então vamos lá. Tenho a função f, definida pela expressão que aqui está, e quero calcular o f' de 1. Podemos ir ao OPTN, opções, por baixo do F2, e vamos a calc que está no F4. Se eu for ao calc, tenho aqui por cima do F2 o ddx, que é a derivada, e no F3 temos a segunda derivada. Aqui só pede a primeira, então clicamos em F2. Reparem, aparece na notação que todos estamos habituados a ver na universidade, ddx. Aqui vai ter que ser a expressão de f, que é menos 4x². Vamos lá, menos 4. O x é o que está por baixo do alfa, x².
a que está por baixo do OPTN, menos 3, olhem, tem quadrado de novo, desculpem, delete, x quadrado mais 1. E agora ele não calcula derivadas indefinidas, está bem? Tem que dizer em que ponto. Então, seta direita, x igual a quê? Eu quero calcular o f' de 1, então clico no 1, executo e dá-me a derivada de f em x igual a 1. Vou avançar. Vamos agora ver como fazer conversões. Algumas destas são interessantes para os colegas de Física e Química, mas nem todos, as calculadoras, já tive calculadoras de alunos, são mais antiguinhas, não tinha o Convert, que também podemos fazer download do site da Casio. Onde é que vamos buscar as conversões? Eu vou sair daqui e fazer de conta que estávamos no início de tudo. Quero converter 30 km em milhas terrestres. 30. E agora preciso dizer que é quilómetro. Então, opções, OPTN. Avançamos, vamos ter que rolar a barra de ferramentas até aparecer o Convert. Quando eu rolo a primeira vez a barra de ferramentas, o Convert aparece no F1. Então, clicamos em F1 e agora eu quero 30, preciso do quilómetro. Ora bem, se é quilómetro, é uma distância, é um comprimento. E nós temos aqui várias opções de conversões. Temos length, comprimento, áreas, volumes, tempo. Vou rolar a barra de ferramentas. Temperatura, velocidade, massa, força, ainda tenho mais, posso rolar mais a barra de ferramentas. Pressão, energia e penso que isto seja potência, me dirão os colegas de Física e Química. Então, vou rolar de novo porque eu quero que seja um comprimento. Então, F2 e aparecem uma série de unidades de medida. E eu vou procurar o 30 km. Tenho que andar para baixo. Tenho duas hipóteses. Se eu já soubesse, imaginemos, eu estou aqui no 3, já vi que o quilómetro está no 7. Ou desço com a seta até selecionar, ou clico logo no 7 e ele escreve quilómetro. E agora, muito importante, já tenho escrito 30 km, quero converter para, é o F1 com a setinha. Fica ali um triângulo a apontar para o lado direito. E agora quer dizer que quero em milhas. F2 na mesma e vamos procurar as milhas. Eu andei e não encontro milhas aqui, mas se repararem tem dois separadores. Então, para a direita, eu salto para o segundo separador e vou procurar mile, porque isto está em inglês. Pronto, isto está aqui no 7. Executo, então quero converter 30 km para milha. Executo e dá aproximadamente 18,6. Agora, 25 graus em Fahrenheit. Vamos a uma temperatura. Eu estou a olhar para o tempo e acho que vou. Margarida, é às 8, não é? Sim, Cláudia, às 8. É. Eu vou só fazer agora para uma temperatura e depois as outras vocês fazem igual. Então, 25. E agora vou querer fazer a conversão de uma temperatura. Tenho que rolar a barra de ferramentas e a temperatura está no F2. Então, 25 graus Celsius para F1 graus Fahrenheit. Temperatura de novo e procuro o Fahrenheit que está na posição 3. Clico no 3, executo e dá uma conversão. Pronto, e os outros é mais do mesmo, são dimensões diferentes. Vamos ao exercício 5, ainda continuamos no menu X-Matriz e vamos resolver equações. Neste menu nós conseguimos resolver equações e elas não precisam de estar na forma canónica. Onde nós vamos? OPTN, Calc, no F4, e vamos procurar o Solve N. Solve N está no F5. Clico em F5, Solve N, e vou escrever esta equação exatamente como está. Então temos uma fração, x mais 1 vezes x menos 3, vou abrir parênteses, x mais 1, fecho parênteses, abro parênteses, x menos 3, fecho parênteses, preciso de descer para o denominador, sobre 5, saio para a direita, coloco o sinal de igual. E onde é que nós temos o sinal de igual? Está por baixo da tecla 2, por cima da tecla do ponto. Mas como está amarelo, Shift, ponto, igual a x mais 3. X mais 3. E fecho os parênteses e executo. E dá-me uma chamada de atenção, diz que pode haver mais soluções, porque na resolução de equações com o Solvena, a calculadora mostra no máximo 10 soluções. Se tiver 10 soluções, não é garantia de que não tenha mais, está bem? Então fazemos exit, dá sempre esse aviso. E esta equação tem duas soluções, menos 2,9. No 5.2, é uma equação com valor absoluto, também resolve, Solvena, onde vamos buscar o valor absoluto, podemos ir ao OPTN,
Vou rolar a barra de ferramentas e procurar o numérico com o número e temos ali o ABS no F1. Nós podemos aceder ao ABS de maneiras diferentes. Vamos a este agora. X quadrado mais 4. X ao quadrado. Reparem como é ao quadrado, esta função, ele sai-me logo do expoente e passa o cursor para a direita. Mais 4. Saio do valor absoluto para a direita. Menos 5x. Se eu não puser o igual a zero, a calculadora admite, se eu não colocar o segundo membro da equação, a calculadora assume que é igual a zero. Mas eu vou escrever o igual a zero. Shift, ponto, que é para escrever o sinal de igual, zero, fecho parênteses. E dá-me novamente aquele aviso. Pode haver mais soluções, pressiona Exit. E dá-me duas soluções, 4. Na 5.3 eu vou avançar, porque eu gostava muito de chegar às propostas finais. Seria a mesma coisa, igualzinha, está bem? Agora quero mostrar como se resolve uma equação trigonométrica num intervalo. Então é na mesma o Solven, OPTN, F4, que é o calc, Solven. Seno ao quadrado de 2x, vou ter que colocar seno de 2x, fecho os parênteses ao quadrado, está bem? Não podemos escrever seno ao quadrado logo, menos seno de 2x igual a zero, shift igual a zero, e agora têm que ter atenção nisto. Eu quero indicar que é naquele intervalo. Então a notação da calculadora é a seguinte: vírgula, a vírgula é o que está por baixo do cosseno, não é um ponto. Tenho que dizer em ordem a que variável. A variável é x, clico no x, vírgula de novo, e agora vou colocar os extremos do intervalo. Um deles é π meios e o outro é 2π. Tenho que colocar o extremo esquerdo e o extremo direito. Então, fração, π sobre 2. Já tínhamos visto onde vamos buscar o π. Shift é por cima do vezes 10 elevado a x. π, seta para baixo, 2. Avanço para a direita para sair do denominador, vírgula, e agora coloco, peço desculpa, 2π. Shift, π, e agora fecho os parênteses. Para a calculadora é indiferente o intervalo ser aberto ou fechado, depois temos que ter espírito crítico, está bem? Ela faz como se fosse fechado sempre. Executo, vai dizer que pode haver mais soluções, exit, e dá-me π meios, π, 5 π quartos, 3 π meios e 2 π. Reparem que se o intervalo fosse aberto, nós, na nossa solução, excluiríamos a primeira e a última soluções. Isto é útil para os alunos, para confirmarem os resultados que obtiverem quando estão a resolver equações trigonométricas. Relativamente ao catálogo, antes que me esqueça, nós temos uma função muito interessante na Casio, que é o catálogo por cima da tecla 4, como está amarelo, vou aceder com o Shift, Shift 4. Temos todas as funções todas da calculadora. E se, imaginemos que eu queria calcular a média, queria saber como é que a calculadora calcula a média. O M, vou ao M, clico na tecla 7 porque tenho o M por cima, e ele salta-me logo para a primeira função da calculadora que começa com M. Depois clico no E, onde é que temos o E? Temos aqui no cosseno, e então tenho aqui min. E o que é que acontece? Aqui no min, já está selecionado, aqui por cima do F2 diz que é R. Eu clico em F2 e tenho um código QR. Se vocês com o telemóvel acedem e vão ter acesso a informações que eu vou ter aqui mais facilmente no emulador, que não preciso de telemóvel. Clico duas vezes e ele vai-me abrir. Ai, mas não está a partilhar, pois não, Margarida? Não, não está, Não, mas porque eu não pus a partilhar podem o meu usar, ecrã. mas podem, por exemplo, usar agora um telemóvel com o QR Code e ler o QR Code da Cláudia. É, mas eu faço assim. Já se está a Exatamente, ver? assim já dá. Pronto, eu cliquei no QR Code, ele abriu uma internet, eu tenho que dizer que concordo com os termos, e o que tenho agora é como utilizar, tenho as informações todas, como utilizar a média. Pronto, e podemos, não tem em todos código QR, mas tem a grande maioria. E eu agora vou fazer outra vez a minha, desculpem onde é que eu estava, estava aqui. Já se está a ver, Margarida? Já está. Ok. Pronto, vou avançar esta parte do catálogo, já vimos, que é muito interessante, e vamos passar ao menu Equação. Menu, a tecla menu, para aceder àquele ecrã principal, vou sair, menu.
Este menu equação é um bocadinho diferente da resolução de equações que fizemos há bocadinho no menu do cálculo, do Exmatriz, porque as equações têm que estar obrigatoriamente na forma canónica. E o menu equação está aqui em laranja, eu vou com as setas selecionar, executo e tenho acesso a quê? O F1 Simultaneous resolve sistemas, no F2 equações polinomiais, e é este que é muito utilizado por nós nas aulas. Então eu vou resolver, nem vou resolver a cúbica, vamos a estas três primeiras. Então eu quero uma polinomial, ou seja, polinomial é F2, vou clicar em F2 e resolvo até equações do sexto grau. Como a nossa é do segundo, clico o grau 2, que está no F1, e agora, reparem que tem aqui a forma como tem que estar a equação, tem que estar na forma canónica, ax² mais bx mais c igual a zero. Tem que indicar os valores do a, do b e do c, que neste caso na 6.1 são o 1, o menos 4 e o 1. Executo e agora das duas uma, ou volto a executar ou pressiono o F1 que dá solve. E aqui aparece em forma matricial duas soluções, a x1 e a x2. Aqui em cima, na parte matricial, aparece com dízima. E aqui em baixo aparece o correspondente, mas na forma exata. Ou seja, uma das soluções é 2 mais raiz 3. Se eu pressionar a tecla para baixo, seleciono a solução de baixo e é 2 menos raiz 3. Então, esta equação tem duas soluções, 2 mais raiz 3 e 2 menos raiz 3. Vou repetir e vou alterar os coeficientes para fazer a 6.2. 4, menos 2, 1. Executo e diz-me 100 raízes reais. Mas imaginemos que eu queria mesmo saber até quais são as raízes complexas. Então vou fazer exit e vou ao setup, onde fomos há pouco, shift, menu, e vou no complex mode, em vez de ter real, vou escolher o F2, que é o A mais BI. Ao selecionar o A mais BI, executo, vou pedir para resolver e já não me dá sem soluções reais, porque não tem soluções reais, mas tem complexas. E como a calculadora agora está definida para o modo complexo, não me dá que é impossível. Então temos a solução 1 mais raiz 3i sobre 4, e se eu descer, 1 menos raiz 3i sobre 4. Vamos à 6.3, vou repetir, e os coeficientes são 9, menos 6 e 1. Ao resolver, aparece-me só aqui uma solução e tem ali a cor de rosa vezes 2. Significa que é uma solução dupla. Ok? É interessante este. E agora vamos só ver um sistema. Vou ter que fazer exit, até poder selecionar a parte simultânea. Pronto, então seleciono o F1. É um sistema com duas incógnitas, números de incógnitas são duas. E agora vou colocar, reparem, as duas equações têm que estar na forma canónica. O ax mais by igual a c e a de baixo igual. Então, 4 menos 2, 1. Depois 1, 4. Solve e dá-me o x e o y. Então, o x vale 1,5, pronto, 3 meios, se quisermos na forma de fração irredutível, e o y 2,5. E este é o menu equação. Vamos agora passar para o último menu do que vamos falar hoje, que é o menu gráfico, e eu vou ver se consigo ser assim mais rápida. Eu já sabia que isto era muito, mas menu. O menu dos gráficos é o menu 5. Então vou clicar no 5 e o que aparece aqui? Várias funções nós conseguimos inserir até 20 funções aqui na calculadora. Pronto, nós vamos usar as primeiras. Considera a função f definida por f de x é igual tal, tal. Vou colocar a expressão algébrica 2, x chapéu cubo, tenho que sair do expoente, mais x ao quadrado, menos 256x, mais 132. Executo. E agora, no F6, eu tenho o Draw, que é para desenhar. Eu posso fazer F6 ou posso executar e ela faz o gráfico. Só que eu mandei fazer o gráfico e o gráfico não apareceu. Isto porque o gráfico está fora desta janela. Onde é que nós podemos mexer na janela? Por cima do F3 temos View Window, ou então também podemos tentar fazer um zoom. Eu vou aproveitar olhar para a janela, então como o View Window está amarelo, Shift, F3. E temos algumas janelas. Temos a inicial, que é esta, em que o domínio é da janela é de menos 6.3 a 6.3. Temos a trigonométrica, que sempre que quiserem fazer um gráfico de uma função trigonométrica, é esta janela que tem que estar selecionada. A standard está de menos 10 a 10. E o que eu vou colocar aqui vai ser de menos 13 a 13.
para poder mostrar uma coisa. Ponho de menos 3 a 3, alarguei os nossos valores de x na janela e não me parece que esteja muito bem. Então, há uma funcionalidade muito interessante aqui na calculadora que é o zoom. O zoom está por cima do F2 e se eu fizer Shift Zoom, tenho vários zooms e um deles importante é o F5, que é o zoom automático. Este zoom o que faz é, de acordo com o domínio que eu escolhi, que foi de menos 3 a 13, ele ajusta automaticamente os valores do Y. Então vou fazer Auto e já ficamos com um grafo mais simpático. Se vocês clicarem no menos da subtração, ele faz um zoom out. Se clicarem no mais, ele faz um zoom in. Também podem trabalhar com estas, às vezes dá jeito, aqui já fica mais visível do que estava há bocadinho. Na linha B, determinar os zeros e os extremos da função é por cima do F5, que é o GESOLVE, Shift GESOLVE. O que é que podemos fazer aqui? Calcular raízes, máximos, mínimos, a interseção com o eixo dos Y, a interseção de gráficos. Se eu rolar a barra de ferramentas, ainda temos calcular a ordenada, calcular a abscissa e calcular um integral definido num intervalo, ok? Então pede os zeros, eu vou fazer F1, que é o root, e o que faz a calculadora é parar, faz a leitura da esquerda para a direita e para na primeira vez que encontra um zero, que neste caso é aproximadamente menos 11,8. Se eu avançar com a seta para a direita, ele avança para o zero seguinte. Se eu clicar de novo para a direita, avança para o zero seguinte. Se eu quiser os extremos, vou fazer de novo Shift F5, que é o GESOLVE. Os extremos são os máximos e os mínimos. Se eu fizer F2, ele para no primeiro máximo, que neste caso é o máximo relativo. E se eu voltar, reparem, se eu tivesse outro máximo, andava para a direita e ele saltava para outro máximo. E agora vou fazer de novo o GESOLVE e vamos ver o mínimo. E ele salta para o mínimo. Então o mínimo é aproximadamente menos 941. Quero as coordenadas do ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das ordenadas. Vamos ao Shift GESOLVE. É o Y-intercept e ele salta logo para ali. E eu sei que interseta o eixo das ordenadas no 132. Agora, para completar o que aqui está, o que me falta aqui é o x. Significa que eu preciso de calcular o x. Então, no GESOLVE, eu rolo a barra de ferramentas. Se eu quero calcular o x, digo xcal. E então a calculadora pergunta-me para que valor de y. Então meto 3267. Executo e ele diz-me que o x é 15. Se eu quiser o f de 1/4, ou seja, eu quero calcular neste caso o y, vamos na mesma ao GESOLVE, rolamos a barra de ferramentas e vamos calcular o y, ou seja, vamos pedir o y. E ele pergunta qual é o valor de x. Pronto, o valor de x é 1 a dividir por 4. E ele dá o valor de y para o x igual a 1/4. Na linha E, ainda podemos aqui calcular derivadas em pontos. O que é que nós podemos fazer? No setup, vou fazer Shift, menu, vou ativar uma funcionalidade que é o derivative, que é a derivada. Ela está off, por defeito, eu vou clicar no F1 para colocar on. E se eu colocar on, eu vou fazer o gráfico, tenho aqui o gráfico da função, e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o cursor no x igual a menos 5. Vamos usar o trace está por cima do F1 e eu coloco Shift F1 e por defeito eu coloco no ponto de abscissa 0. Então vou colocar agora menos 5, ele escreve logo ali menos 5, eu executo, ele salta para o ponto que tem abscissa menos 5 e além de me dar a ordenada, ainda me dá a derivada no ponto, que é menos 116. Se eu agora quiser o F' de 12, como eu estou no trace, basta clicar em 12, executo, ele salta para o ponto da abscissa 12, além de dar a ordenada, dá a derivada. E ainda podemos obter a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 10. E isto fazemos com o sketch. Shift F4 e no F2 aparece tangente, ele desenha a tangente. Ao clicar no F2, ele coloca sempre a tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 0. Mas eu quero que seja no ponto de abscissa 10. Não tenho que fazer nada, basta clicar, não tenho que fazer nada, basta escrever 10, executar, e ele põe a reta tangente ao gráfico da função, dá uma derivada, e se eu clicar e executar de novo, aparece aqui do lado esquerdo a equação da reta. Pronto, tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 10. Será que há muitas questões, Margarida?
As questões que estão a existir, eu estou a colocar, estou a tentar responder, estamos a tentar responder aqui no chat. Depois há aqui uma que deixo para o final, está bem? Ok, então vou-me tentar despachar. Ok. Vou agora ensinar como é que podemos definir uma função por ramos na calculadora. Vou fazer exit e vou apagar as funções que aqui tenho. Pronto. No y1 temos aqui F2 delete. Eu já selecionei a função, clico no F2 e vou apagar a forma. Pronto. Então vou colocar o primeiro ramo, valor absoluto de x² menos 2. OPTN, vamos ao numérico, F5, valor absoluto, x ao quadrado menos 2. Agora, para colocar o domínio deste ramo, eu saio do valor absoluto, pressiono a tecla da vírgula, que está por baixo do quociente, e agora vou pôr, abrir parênteses retos, e não tem a ver se isto está aberto ou fechado. Para a calculadora é sempre a mesma notação. Os parênteses retos estão por cima do mais e do menos. Shift mais, vou abrir parênteses retos e coloco menos 3, vírgula de novo, e agora 1, e vou fechar os parênteses retos. Executa. E já está ali um ramo. Agora vou pôr o ramo de baixo. É um e elevado a x menos 5. X é, agora x, saio, menos 5. E agora quero vírgula. Isto será de 1 a mais infinito. Então, abrimos os parênteses retos, que é o shift mais, colocamos o 1, vírgula, não vamos colocar infinito, vamos fechar os parênteses retos. Porque se eu não colocar o extremo direito, a calculadora considera que é mais infinito. Se eu não colocar o extremo esquerdo, a calculadora considera que é menos infinito. Eu agora executo e vou fazer o desenho. E ele parece assim aqui um bocado estranho. Vamos ao Shift Window e vamos, por exemplo, colocar a janela inicial, que era o F1. Vou fazer o desenho de novo e está aqui a nossa função definida por ramos, em que o primeiro ramo está azul e o segundo ramo está vermelho. Na linha A, determinar as abscissas dos pontos de interseção dos gráficos de f e g, eu não cheguei a colocar o g. Então, exit, e o g vou colocar onde? Vai ser o y3. Então, menos 1 a dividir por 2, sai para a direita, x mais 1. E agora reparem, para nós o azul e o vermelho é uma função e a verde é outra. Para eu fazer as coordenadas dos pontos de interseção, é no GSolve. Shift F5 e vou pedir a interseção. F5 e o que é que ele faz? Como tem aqui três traçados diferentes, está a piscar, este aqui que está a piscar é o primeiro ramo. Então eu quero este, executo. E agora eu não quero a interseção com o vermelho, quero selecionar o verde, então ando com a seta para baixo e agora já pisca o verde. Então executo e ele dá-me ali as coordenadas do ponto de interseção. Se andarmos para a direita, ele salta para o segundo ponto. Agora, se eu quiser aquele terceiro ponto de interseção, não vou saltar porque ele só está a considerar as funções que estão a azul e a verde. Então, de novo, Shift e Solve, intersect, ele volta a pescar os gráficos, eu não quero este, seta para baixo, já me está a pescar o segundo ramo, executo, digo que sim, que é esse. E agora pisca a reta, é essa que eu quero, executo. E dá-me as coordenadas do ponto de interseção. E agora na B, visualizo apenas o primeiro ramo da função f, vou sair e eu não vou apagar as funções, porque eu posso precisar delas para alguma coisa. Então eu quero apenas o primeiro ramo. Seleciono aqui o y3, não quero esta função que é g, e aqui no F1 diz select. Reparem que o igual tem um retângulozinho de fundo. Se eu fizer o F1, deixa de existir o retângulo, quer dizer que a função está guardada, mas não está selecionada. E agora vou desativar também o y2, select. Só tenho ativado o primeiro ramo. E vou fazer a representação gráfica do primeiro ramo. Determina graficamente com aproximação às décimas o integral definido de f de x de menos 2 a 0. Então, onde é que nós vamos? Shift, GSolve. Vou rolar a barra de ferramentas e tenho aqui o integral. Isto dá jeito, não sei se é para Física 12º, acho que é para Física 12º para os colegas. E vamos escolher o integral. Automaticamente, o limite esquerdo fica aqui na reta x igual a 0, mas eu quero menos 2. Então, escrevo menos 2 e reparem que é o limite inferior. Executo e ele traça ali uma reta no menos 2. E agora quero até 0. Clico no 0, que é o limite superior, executo e ele calcula o integral. Está aqui o integral. Eu tinha aqui das transformações de funções, mas não sei se vai dar tempo, não é, Margarida? Já são 8. Ok.